Olá, como vocês estão? Meu nome é Alexandre Tomás, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. E eu tava fazendo uma live e eu ia fazer um react de um vídeo que eu vi no YouTube do Felca versus psicólogos, mas não deu certo, então eu vou fazer em forma de vídeo. Eu acredito que a gente pode conversar mais a respeito disso, vocês podem colocar nos comentários e possamos seguir adiante. Lembrando aqui para vocês poderem me ajudar, compartilhem, curtem. E no lado esquerdo inferior está meu Live Pix, onde vocês podem me ajudar, contribuindo para que esse canal cresça cada vez mais. Então vamos lá? Eu vou diminuir lá no cantinho, aqui faz na hora mesmo. Aqui eu acho que tá bom. E eu vou abrir o vídeo em questão. Olá, tudo bem? Como posso te chamar? Felca. Felca? Prazer, Felca. Prazer é todo meu. Então, o que te traz aqui hoje? Cachê. Cachê? Ó, essa é a primeira pergunta que ele faz. O que traz você aqui hoje? Dentro da orientação não diretiva, algumas coisas precisam ser evitadas. Não estou falando que é erro, mas precisa ser evitadas porque vocês vão ver que em vários momentos o Felca ele fica constrangido. É claro que não dá para saber realmente, porque ele é meio humorista, então passa muita coisa pela cabeça dele. Mas essa pergunta, o que te traz aqui, ela já é respondida pelo contexto do que está acontecendo ali. Vamos supor, se a pessoa vem para conversar com você e anteriormente ele falou que quer conversar, então o que te traz aqui? Conversar com você. Então não precisa ser redundante. Então tem palavras que pode ser tiradas de contexto. É bom a gente pensar naquela coisa que a gente vai trazer para a pessoa quando a gente estiver fazendo um apoio emocional. Vamos para adiante. Sendo sincero, doutor? Sinceridade é bom. O dinheiro melhor ainda, né? Você teve uma infância boa? Não. A infância foi. Ó, mais uma coisa aqui, ele perguntou pro Felca, né? Na verdade, o que traz ele aqui, e ele respondeu que é o dinheiro. Ou seja, dentro da orientação não diretiva, a gente foca muito nos sentimentos, porque é muito difícil errar quando a gente vai em relação ao que ele está sentindo, porque ele pode caminhar sobre aonde ele quiser. Lógico que a gente tem que pensar muito na gente também, como ouvinte, né? Nossos limites, mas ele pode falar aquilo que ele precisa para poder ter aquele crescimento pessoal. Então ali, ele perguntou o que te traz aqui, e o Felca, bem irônico da forma dele, ele falou apenas o dinheiro. É verdade? Não sei. Não dá para saber, mas a gente vai trabalhar confiando naquilo que o Felca está trazendo, porque quando a gente cria aquele ambiente acolhedor, todos esses critérios, né, a confiança, a empatia, congruência da pessoa que está sentada aqui para o outro, acreditar numa tendência atualizante, acreditar na capacidade que o outro tem de crescimento pessoal, desde organisticamente até intelectualmente, socialmente. Então, uma das questões que é muito bom pensar antes disso. Então, ele fez uma pergunta qualquer e ele respondeu de uma forma que ele quis, né? Então, vamos lá. Foi ruim. Eu lembro que eu sempre tava mal. Aqui ele perguntou como que foi a infância do Felca. Olha só, outra pergunta totalmente diretiva, onde o próprio terapeuta ele está fazendo que o Felca caminhe para onde ele quer que caminhe, ou seja, está levando para a infância. Dentro da orientação não diretiva, nós focamos nos sentimentos onde a pessoa pode discorrer, como eu falei, aonde ela precisa. Então nós vamos ser um espelho, onde aquilo que ele me traz, eu tenho formas de que eu posso devolver para ele. Carl Rogers não gosta de chamar de técnica, mas sim um jeito de ser, onde devolvendo para ele, ele vai se enxergar através do que eu estou falando, aumenta a probabilidade desse apoio emocional mais efetivo. Então, a resposta que o Felca deu, não, eu fui uma pessoa totalmente triste. E a pessoa, né, o psicólogo perguntou, sua infância foi boa? Vamos voltar lá. Bom, Profissional da mente. Não quero conversar com gente burra, não. Aqui é o começo, né? Cara dele. olá, tudo bem? Como posso te chamar? Felca. Felca? Prazer, Felca. Prazer é todo meu. Então, o que te traz aqui hoje? Cachê. Cachê? Sendo sincero, doutor? Sinceridade é bom. O dinheiro melhor ainda, né? Você teve uma infância. Sabe, esse comentário, ser sincero é bom e com dinheiro melhor ainda. Ou seja, o próprio terapeuta está trazendo, levando a ele as próprias experiências, porque para o Felca dinheiro pode não ser bom, pode ser bom. Eu não estou falando o que é ou o que não é, eu estou falando que para o Felca pode ser uma coisa. Então eu estou trazendo coisas que
pode ser desfavoráveis dentro dessa relação de ajuda. Infância boa? Não. A infância foi ruim. Ó, mais uma vez, ele, como a gente colocou aqui pra ver, ele tá perguntando pro Felca se a infância dele foi boa, ele falando que não. Então, o Felca nem trouxe nada de infância, a gente não sabe nem o que tá prejudicando o Felca agora, onde tá os sentimentos, as sensações dele agora, e o psicólogo, ele está, provavelmente ele é um psicanalista, depois eu só vou confirmar, mas está levando o Felca para onde ele quer, e não para onde o Felca precisa. Então, a confiança dentro da orientação diretiva, ela é fundamental, e a empatia, porque realmente nós acreditamos que o outro pode crescer pelas suas próprias pernas, me usando como esse espelho que eu falei. Foi ruim. Eu lembro que eu sempre tava mal, assim. Eu vivia mal, entendeu? Eu me escorava nos jogos virtuais, né? O que você gostava de jogar? Ah, Tibia, RPG, assim. Eu queria ser pro player de Fortnite. Só que não deu certo, né? Mas hoje, na sua vida, você tem tempo pra você? Com todo o respeito à sua profissão, doutor, Sim. eu vou mijar. À vontade. O meu mouse tá um pouco ruim, mas vamos lá. Aconteceu uma situação aqui. Por que aconteceu essa situação? Vai ser muito difícil a gente ter essa certeza. Mas que houve alguns desconfortos aqui, a gente pode ver que aconteceu. Olha só. O psicoterapeuta tá perguntando que jogo. É lógico que ele tem as ferramentas necessárias para isso, né? Mas eu tô falando da forma em que o Felca se sentiu quando aconteceu essas questões. Então eu tô trazendo para o mundo humanista referente a essas questões. Ó, perguntou 4 coisas em menos de 3 minutos. O que te traz aqui? Ele falou sobre se a infância foi boa, o que ele gosta de jogar e se o Felca tem tempo para ele hoje. Ou seja, são coisas que o Felca não trouxe. O Felca não tá falando se os problemas dele é da infância ou não. Por isso que eu gosto da orientação não diretiva, porque realmente é isso. Aceitar o indivíduo como ele é, ir ao encontro a ele com empatia, criar o ambiente acolhedor, e o Felca traria as objeções dele e nós iríamos trabalhar em cima daquelas questões que é fundamental. Não estou falando que o papel que provavelmente é psicanalista, não estou falando que o papel dele está errado, mas o que eu estou trazendo com esse vídeo para a gente pensar nessas questões, na cara que o Felca fez, tentar entender o que é dito, o que não é dito, e essa hora que o Felca levantou para ir para o banheiro, traz algumas anuâncias, né? Traz algumas questões do que pode ser ou que não pode ser, e que a gente levanta algumas bandeiras vermelhas para poder entender o que está acontecendo naquela situação. Embora quando já tenha acontecido, o Felca já levantou, o Felca está mostrando aparentemente total desinteresse, mas ele aqui tem que ver que ele é um personagem também, e ele está se vestindo como tal. Mas o papel da pessoa para ajudar o outro e da forma que o outro recebe é o que a gente está pensando e compartilhando agora. Vamos seguir adiante? Não tava no script essa cena. O Felca tá saindo do estúdio agora pra ir mijar. O doutor tá ali queimando o tempo dele à toa. O Felca, ele não bate bem. Eu tenho que ir segurando aqui que ele não bate muito bem, doutor. Oi, tudo bem com você? Eu tô bem. Doutor, eu gosto muito de... Ó, essa palavra que ele falou, tudo bem com você, poderia ser feito com o Felca a princípio, mas a gente pode pensar que ao invés de eu falar tudo bem com você, eu posso perguntar para a pessoa como você está. Eu acho que é uma pergunta mais aberta, mais abrangente, em que eu não coloque uma pressão no outro, mesmo inconscientemente, falando, você tá bem? Ou querendo impor naquele momento, mesmo inconscientemente, que ele esteja bem. Mas olha só como ficaria diferente. Como você está? Olha só, não é diferente? Vamos seguir adiante. De fazer live stream. Doutor, eu vou mijar. O senhor é solteiro? Sou casado. É mesmo? Como que é o Sim. nome? É Letícia. Pergunta se ele trai. Você tem costume de trair a esposa? Não. Então, doutor, me... Olha só que legal. Isso foi muito legal, porque dá pra gente analisar algumas questões. E eu acho que eu nem vou conseguir ir até o final, porque tem tanta coisa aqui pra conversar. Ele aqui, não sei o nome dele, mas perguntou pro psicanalista sobre alguém pra vida dele. Vamos ver de novo, só pra gente nos situar? Perguntou se ele é casado. Sim. Eu vou mijar. À vontade. Solteiro? Sou casado.
É mesmo? Como que é o Sim. nome? É Letícia. Pergunta se ele trai. Você tem costume de trair a esposa? Não, não. Então, doutor, me fale de você, o relacionamento. Tem filho? Ida, você tem tempo pra você? Com todo respeito à sua profissão. Oi, tudo bem com você? Eu tô bem. doutor, eu gosto muito de fazer live stream. Doutor, eu Esses caras babaca, né? No bom sentido. Sou casado. É mesmo? Como que é o Sim. nome? É Letícia. Pergunta se ele trai. Você tem costume de trair a esposa? Não, não. Então, doutor, me Ó, foi bem interessante, porque quando ele perguntou se era solteiro, ele falou que era casado. O psicanalista não falou que era homem ou mulher. Então foi bastante interessante, porque esse rapaz aqui perguntou qual o nome, não falou qual o nome dela ou dele. Então eu acredito que foi uma sensibilidade legal aqui, desse rapaz aqui que tá com o microfone. Uma boa sensibilidade. Porque ao ponto dele perguntar qual o nome dela, ele poderia estar julgando se a pessoa podia ser até homoafetivo, então poderia cair num dilema ali. Mas ele soube se sair legal. Aí dá para trabalhar com o que o outro fala, que agora o psicólogo falou o nome da pessoa. Então dá para trabalhar ali legal com aquilo que ele trouxe. Interessante, gostei aqui. fale de você, o relacionamento. Tem filho? Não, só cachorro mesmo. Fala que não conta. Não conta, você sabe, né? Isso aí é meme, né? Na internet, pai de pet. Você gosta de cachorro? Eu adoro cachorro, longe de mim. Se eu vejo um cachorro na rua, eu chuto. Mentira, eu tenho. Melhor cortar essa parte aí também. Eu tenho cachorro, adoro cachorro. Ele tá voltando, Ele tá doutor. voltando. Beleza? Com boa um sorte prazer, aí. viu? Tamo junto aí, beleza? Se aliviou? Pensa num jato. Papelzinho? Claro, fica à vontade. Você aliviou. Eu costumo dizer que quando nós estamos num ambiente onde o outro é o centro das atenções, muitas perguntas, até mesmo a postura nossa diante do outro é muito importante. Esse aliviou, eu não sei, me pareceu um tanto estranho. O que vocês acharam? O que faz o medo do fracasso ser tão paralisante para algumas pessoas? Ótima pergunta. O que você pensa do fracasso? Só pra... O que você pensa do fracasso foi uma pergunta interessante, porque não foi diretiva, foi algo que foi trazido, e ele está perguntando o que sente referente ao fracasso. Interessante. gente contextualizar. O fracasso, pra mim, é você ter algum objetivo, algum propósito de vida e você não conseguir cumprir. Por exemplo, se você gostaria de ser uma pessoa boa e você não é uma pessoa boa, você fracassou. Talvez por isso que muitas pessoas tenham medo do fracasso. Porque elas Ó, agora ele tá colocando, assim, tudo que eu tô falando, pensem bem. Não estou criticando ele, eu estou trazendo para o mundo da orientação não diretiva de Carl Rogers para a gente poder estudar a orientação não diretiva. Tá? Então, ó, ele foi bem fazendo uma pergunta, agora ele está colocando coisas da experiência dele para o Felca. Então, dentro da orientação não diretiva, a gente evita isso, porque aí a gente está trazendo coisa nossa. E como a gente fala orientação centrada na pessoa, o centro é a pessoa. Não importa eu. Não importa os meus sentimentos. Não importa o que eu estou passando. Se meus sentimentos, eu tenho esse sentimento igual ao outro. O que importa naquele momento é o outro. É incondicionalmente o outro, tá? Por isso a gente fala sobre uma escutativa, está ali de corpo, de alma, está inteiramente, simplesmente para o outro. Vamos voltar só um pouquinho aqui? contextualizar. O fracasso, pra mim, é você ter algum objetivo, algum propósito de vida e você não conseguir cumprir. Por exemplo, se você gostaria de ser uma pessoa boa e você não é uma pessoa boa, você fracassou. Talvez por isso que muitas pessoas tenham medo do fracasso. Porque elas pensam que o que elas fazem faz elas serem quem elas são. Mas na verdade o que a gente faz é só uma parcela do que a gente é. Você tá me lacrando, doutor? Não. Tá sim. Olha só o que eu disse. E dependente de qual foi a intenção do psicólogo, olha a resposta do Felca. E dependente do que tenha acontecido, nossa, olha, é fundamental isso que eu falei pra vocês. Eu tô trazendo uma coisa da minha experiência, falando o que eu penso ser, por isso que eu falo o quanto é perigoso a orientação não diretiva. Porque eu estou orientando a pessoa sem eu dar diretividade àquilo, e eu estou trabalhando somente com aquilo que o outro me traz, tendo uma empatia, aceitando o outro como ele é, nos problemas que ele está trazendo, da forma que ele está trazendo. Vamos ver de novo? Contextualizar. O fracasso, pra mim, é você ter algum objetivo, algum propósito de vida e você não conseguir cumprir. Por exemplo, se você gostaria de ser uma pessoa boa e você não é uma pessoa boa, você fracassou. Talvez por isso que muitas pessoas tenham medo do fracasso.
Porque elas pensam que o que elas fazem faz elas serem quem elas são. Mas na verdade o que a gente faz é só uma parcela do que a gente é. Você tá me lacrando, doutor? Não. Tá sim. Você se sentiu atingido? Sim, sim. Eu posso pedir desculpas pra você? Pode. Desculpa, não queria te atingir. Mas Ó, independente se eu quero ou não atingir a pessoa, a minha palavra já foi dita. Então, nesse momento, eu acredito que, independente do que vai acontecer posteriormente, mas eu acredito que dentro da orientação não diretiva, esse ambiente acolhedor, ele já se encerraria. Pode ser que a outra pessoa continuasse, mas a grande probabilidade desse desconforto é claro. Felca ficou totalmente desconfortável, e dependente de ele ser humorista, tudo, a gente viu no tom de voz aquilo que o terapeuta trouxe como dele mesmo. E aí, como é que a gente dá segmento? É claro que algumas coisas dentro da orientação não diretiva pode acontecer, claro. Rogers, ele não diz errado, mas menos adequado, porque tem coisas que dá para contornar, porém, pode ter certeza que dentro desse ambiente acolhedor que a gente falou, que é o sofá que a gente comentou no começo, alguns critérios já foram quebrados e provavelmente, possivelmente, a gente poderia perder essa pessoa que estaria ali para poder desabafar com a gente. Então, olha se faz sentido ou não isso que eu falei. Ah, diretividade faz mal? Eu não estou falando que faz mal ou faz bem. Dentro da orientação diretiva, ele é cortado por causa disso. A gente pode perder a pessoa. E o que vocês acham referente a isso que aconteceu agora? Vamos pensar um pouquinho, é isso que eu tô falando. a questão do fracasso é muito própria da gente talvez faltar algo na nossa vida. Tá falando que eu sou fracassado, doutor? Tá falando que eu sou fracassado? Você se considera fracassado? Não, mas você tá falando com tanto gosto que eu tô achando que eu sou. Você acha que você tem alcançado os seus objetivos? Tenho. Eu, puxa, Olha só, essa pergunta ela foi muito delicada. Você acha que você tenha alcançado seus objetivos depois do que aconteceu anteriormente? Dele ter falado, né? É lógico que veio do microfone, ele era uma conversa, mas ele tá focando muito no fracasso, nessas questões, e quando ele falou aquilo, soou muito mal. Soou ruim. Então, querendo ou não, essa questão da orientação não diretiva é pensar muito no sentimento do outro, de uma forma que, se acontece algo que nós possamos vir a fazer o outro se sentir mal, com vergonha ou desrespeitado, a gente evita para que não aconteça isso, né? Vamos ver de novo? Parcela do que a gente é. você tá me lacrando, doutor? Não. Tá sim. Você se sentiu atingido? Sim. Eu posso pedir desculpas pra você? Pode. Desculpa. Não Depois que queria te atingir. aconteceu, pedir Mas desculpa é a questão do fácil. fracasso é muito própria da gente talvez faltar algo na nossa vida. Tá falando que eu sou fracassado, doutor? Tá falando que eu sou fracassado? Você se considera fracassado? Não, mas você tá falando com tanto gosto que eu tô achando que eu sou. Você acha que você tem alcançado os seus objetivos? Tenho. Eu cheguei muito mais longe do que eu imaginei que chegava. Eu achei que eu ia trabalhar no Mac, assim, até treinava, fritando chapa lá em casa. Mas você me parece uma pessoa tão inteligente. Quem trabalha no Mac é burro, então. Pessoa... Ó, e isso que os dois estão fora falando é muito interessante, porque você viu, você me parece uma pessoa super inteligente, querendo dizer que tudo aquilo que ele está fazendo pode ser julgado como inteligente ou não inteligente. Nossa, fica tão estranho essa diretividade, esse querendo ou não, quando eu falo julgar, eu não tô falando julgar de uma forma pejorativa, mas aqui, claramente, dentro da orientação não diretiva, ele está falando uma coisa que pode ser ou pode não ser. E ali há um desconforto, porque assim, é lógico que ali é uma questão deles estarem conversando, tudo, como eu falei, porém, eles estão pegando os ganchos que está acontecendo. E quando a gente está na orientação diretiva, a gente tenta analisar esses ganchos para que a gente não venha cometê-los depois. Então, se a gente erra uma vez, no outro a gente vai melhorar, vai melhorando. Então, o intuito aqui é ter ao encontro da consonância, ao encontro do acerto. E como é um processo, cada vez mais chegar a isso. E aqui a gente está vendo que realmente eles estão pegando os ganchos que os psicólogos estão falando e fica muito estranho, muito estranho. Aí vocês podem tirar suas próprias conclusões, mas que há um desconforto, há algumas questões envolvidas. Vamos voltar só um pouquinho para ver aqui.
Puxa, eu cheguei muito mais longe do que eu imaginei que chegava. Eu achei que eu ia trabalhar no Mac, assim. Até treinava, fritando chapa lá em casa. Mas você me parece uma pessoa tão inteligente? Ah, Quem mas trabalha no Mac é burro, então. Uma pessoa que trabalha no Mac é burro? Não, mas talvez elas não acreditem no próprio potencial. Muitas vezes elas não têm oportunidade de conseguir fazer que o potencial delas apareça. Você, claramente, é alguém que consegue demonstrar os seus potenciais. Você acha? Sim. Poxa, obrigado, doutor. Pergunta se ele come McDonald's com picles. Ó, aqui ele tentou fazer de uma certa forma, né? Em levar uma positividade pro Felca, mas claramente, mesmo que não foi a intenção dele de falar isso, ele meio que comparou a inteligência do Felca com a inteligência de quem trabalha no Mac. Olha só como soa estranho, porque realmente não foi o que ele quis dizer, mas ele falou. Em questão de inteligência. E eles, esses três aqui, tanto esses dois e o Felca, eles pegaram esse gancho. Por isso que é muito difícil a gente dar essa direção e falar alguma coisa que seja da gente, porque a gente corre o risco de falar coisa menos adequada para a nossa vida e para a vida do outro. Olha só como ficou muito estranho. Aqui claramente foi uma comparação, mesmo que o outro falou que não é, foi comparada a inteligência dele com o Felca, quando ele falou que conseguiu coisas e pensou que iria ser atendente do Mac, e ele falou coisas referente à inteligência e quem trabalha ali. É muito estranho. A gente tem que analisar tudo isso para quando a gente vai conversar com o outro, errar menos. Não estou falando aqui que ele errou ou não, mas tire suas conclusões, porque dentro da orientação não diretiva se deve ser evitado isso. Tem que ser evitado. Para não gerar esse conforto, esse desnecessário. Você come McDonald's com picles? Eu gosto de picles. Eu também gosto de picles. Sabe que o picles, ele é um pepino. Você sabe o que é pepino? Sei. Você tá pensando no pepino agora? Olha só, meu Deus, eu não entendi isso. Olha, a psicanálise ele fala muito sobre o objeto falo, né? Que é apontado como, né, o pênis. Mas aqui, ele claramente ele tentou levar o Felca para um lado, mas ficou muito estranho. Eu sei que eu usei essa palavra estranho muitas vezes, mas olha só como que pode acontecer quando a gente passa algumas posições. A gente pode ver a postura do psicólogo nesse momento, quando ele falou isso. Então, tem algumas questões dentro da orientação não diretiva que quando a gente fala que tem que ser evitado é para não gerar esse constrangimento. E aqui claramente está acontecendo o constrangimento referente ao que o psicólogo está falando para o Felca, onde poderia ser evitado. E os sentimentos do Felca não está sendo levado em consideração em primeiro lugar. Então, foi muito difícil isso. Vamos ver de novo. Obrigado, doutor. Pergunta se ele come McDonald's com picles. Você come Assunto McDonald's com satélite picles? para o psicólogo, mas para o Felca talvez não. O picles, ele é um pepino. Você sabe o que é pepino? Sei. Você tá pensando no pepino agora? Não entendi. É porque você colocou como se tivesse algum outro significado. Por isso que eu perguntei do pepino. Você sai perguntando, tá pensando em pepino, irmão? É porque o pepino pode ter vários significados, né? Pepino pode ser um problema, pode ser um objeto fálico, talvez. Fálico, o que eu quis dizer. Pepino, doutor, é um problema pra você, viu? Pra mim não tem problema nenhum de pepino. Cara. Olha só. Infelizmente, esse papo de pepino aí... É o que eu falei pra vocês. Aqui a gente tá vendo que é uma brincadeira, mas dentro de uma brincadeira tem aquele fundo de verdade. E quando ele falou isso, nossa, é claramente um desconforto. Agora sim, pode ser que não seja um desconforto. Aqui o Felca saiu muito bem. O Felca já disse no começo que ele está trazendo aqui é o dinheiro. Não tem como ter certeza se é ou que não é. Mas essa frase que o psicólogo trouxe, o Felca, ele pegou esse gancho, né? Independente do que aconteça, ele pegou esse gancho. E o Felca trabalhou em cima disso e ficou uma situação ali onde poderia ser evitada. Não sei, tá um ambiente bem alegre, descontraído, mas tem algumas coisas aqui dentro da orientação não diretiva que a gente leva mais na seriedade. O outro ele pode brincar, pode fazer algumas coisas, a gente vai estar vivenciando aquele mundo junto com ele, mas nós vamos nivelar. É lógico que eu não vou ficar triste se o cara tá muito feliz, mas eu também não vou sair dando gargalhada em algumas questões, porque mantendo essa seriedade também, tendo congruência
do psicólogo com as atitudes e ações e sensações que está acontecendo, ela é muito favorável, sabe? Olha, eu acredito que eu vou conversar sobre fazer esse vídeo sobre esse psicólogo agora. Como tem mais 10, é muita informação ainda que dá para eu passar para vocês. Então eu acredito que eu vou soltando em pílulas para que a gente possa conversar um pouquinho mais a respeito, tá bom? Então, por enquanto, eu acho que eu vou ficar por aqui. Tá bom? Vamos pensar mais nessas questões que eu disse. Obrigado, até logo.